palavra. 98º dia de 100, 98 de 100. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos ajuda a iniciar esta leitura, nos dá graça, nos dá força, em nome de Jesus. Espírito Santo, ministra no nosso coração, que nós possamos entender a Tua palavra, fazer uma exegese correta, uma interpretação correta da Tua palavra. Não deixe que nada venha roubar a nossa atenção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. 98 de 100. Hoje, dia 8 do 5, dia das mães, eu quero parabenizar todas as mães. Que Deus abençoe cada mãe, em nome de Jesus, em especial para minha mãe. Que Deus abençoe. Mãe, você é especial em cada detalhe. Vamos lá. E também eu quero desejar parabéns, para minha filha, hoje é aniversário dela, Vitória. Que Deus te abençoe, Vitória, em nome de Jesus. Hoje ela faz 18 anos, a minha filha Vitória. Então, um dia especial, Dia das Mães e aniversário da minha filha. Deus te abençoe e te guarde. Vamos lá. Abacuque, capítulo 1. Abacuque, do capítulo 1 ao capítulo 3. Vamos lá. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa. A sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada, porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas e não ruas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo, nós não morreremos. O Senhor para o juízo o pusestes, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque pois olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devoras, aquele que é mais justo do que ele. E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem o governe. Ele a todos levanta com o anzol, e apanha com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede, e queima incenso a sua draga, porque com elas se engordou a sua porção, e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede, e não deixará de matar o povo continuamente. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo.
E o que eu responderei quando eu for erguido? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falarás, e não mentirás. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal um homem soberbo, que não se contém, quem alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte, que não se farta, ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai, daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que te hão de morder, e não despertarão os que te hão de abalar, e não lhes servirás tu de despojo, visto como despojaste muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Ai daqueles que ajuntam em sua casa bens maus adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daqueles que edificam a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem para o fogo, e os homens se cansem pela vaidade, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daqueles que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignominia em lugar de honra. Bebe tu também e se come um incircunciso o cálice da mão direita. O Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória, porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores, que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daqueles que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Eu vou repetir, cala-se diante dele toda a terra. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? Contra os ribeiros foi a tua ira?
ou contra o mar foi o teu furor, para que andasse montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz nas tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saístes para o salvamento do teu povo, para o salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abristes com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram, tempestuosos, para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me farás andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor, sobre os meus instrumentos de música. Glória a Deus. Palavra do Senhor vinda a Sofonias. Sofonias capítulo 1. Filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá, e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei desde o lugar o resto de Baal, e o nome dos queimarins, com os sacerdotes, e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cale-se diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os convidados. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos dos reis, e todos os que se vestem de vestidura estranha. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, fartar-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, o grande quebranto desde os outeiros. Uivai, vós moradores de Mactes, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os carregados de dinheiro são destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso será saqueada a sua fazenda, e assoladas suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão
nelas, e plantarão vinhas, mas não lhe beberão vinho. O grande dia do Senhor está perto. O grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamarei ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens, dia de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortes, contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Olha, vou repetir, nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tem desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Porque Gaza será desamparada, e Asquelon assolada. Asdod ao meio-dia será expelida, e Crom desarraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, o Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja morador. E a borda do mar será de pastagens, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos, e será a costa para o resto da casa de Judá, para que nela apacentem à tarde e se assentarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus os visitará e reconduzirá os seus cativos. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo, se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campos de urtigas e poços de sal, e assolação perpétua. O resto do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Também vós, ó etíopes, serei mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais dos povos, e alojar-se-ão nos seus capitéis, assim o pelicano como o ouriço. A voz do seu canto retinirá nas janelas. A assolação estará no umbral, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre e descuidada, que dizia no seu coração, eu sou e não há outro além de mim, como se tornou em assolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará e maneará a sua mão. Ai da rebelde e manchada da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões
rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz deserta as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás, e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo, o meu zelo. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito, da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelastes contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Nossa, é bonito esse versículo, lindo, forte, ó. Sofonias capítulo 3, versículo 12. Pega isso daí. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem o espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, e se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos. Lhe darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Agora, Ageu, né? Ageu, no capítulo 1 ou capítulo 2? Glória a Deus. São só 2 capítulos, né, Ageu? Vamos lá. Ageu. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu.
a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: E para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeai muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis e não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Subi ao monte e trazei madeira. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e este pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe soprei, porque diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa, por isso retenho os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouvi Zorobabel, filho de Seatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, o mensageiro. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadoque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram a trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. A glória do segundo templo. Ageu capítulo 2. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadoque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A minha é a prata, e o meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vou repetir. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ao 24º dia do mês, nono, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora ao sacerdote acerca da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na aba da sua veste,
e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E o sacerdote respondendo, dizendo não. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondeu e diziam: ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, assim é esta nação, diante do meu rosto, disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração isto, desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre a pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar, para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Há ainda semente no celeiro. Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, aos 24 meses, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, e dizei: farei tremer os céus e a terra, derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos, e os que andam montados neles, cairão cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos: te tomarei, ó Zorobabel, filho de Saltiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Eu vou repetir: porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Então, nós já lemos Abacuque, Sofonias, Ageu, agora Apocalipse. Apocalipse. 98º dia de 100. Apocalipse, capítulo de número 14 e 15. Glória a Deus. 14 e 15, Apocalipse. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus,
que se deitou, não misturada no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobre para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. Aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. E olhei, e eis uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda, vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelos espaços de 1.600 estádios. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. E vi um como mar de vidro, misturado como fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerás, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumissem as 7 pragas dos 7 anjos. Graças a Deus. Terminamos aqui, né? 14 e 15. Vamos orar? Só falta agora 2 dias para nós terminarmos a Bíblia. Nós terminamos o dia 98º dia de 100, 98 de 100. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento, por esta leitura. Que essas palavras de Deus possam ficar guardadas no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde.